Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de metalurgia dos não ferrosos. Essa é a parte 3 do nosso tópico de ustulação. Vamos falar sobre a velocidade das reações de ustulação. Em geral, com o aumento da temperatura, há um aumento da velocidade das reações. A velocidade da reação também é proporcional à concentração do agente oxidante na superfície de contato da partícula, porque essa é uma reação gás-sólido. Nosso agente oxidante é o ar ou o oxigênio puro. A velocidade também é proporcional à área superficial da partícula, ou seja, para uma mesma massa, quanto menor a partícula, maior a área superficial, e assim eu aumento a velocidade da reação. E depende do contato direto do gás com o sólido. Então, melhorar esse contato, promover um contato mais eficiente do gás com o sólido, irá favorecer a velocidade da reação. Por exemplo, aumentar a velocidade do fluido ou melhorar o processo de mistura dos gases dentro dos reatores. Vamos imaginar uma partícula de sulfeto em contato com um gás oxidante. Num primeiro momento, eu terei apenas a partícula do sulfeto, que começará a reagir com o gás oxidante em contato com ela. A partir desse ponto, então, é formado uma camada de cinza, ou uma camada do produto sólido. Agora, eu tenho esse produto sólido avançando para o interior da minha partícula, que nesse caso estamos considerando esférica. Essa é a ideia de um modelo de reação avançando para o interior de uma partícula esférica, chamado de modelo topoquímico. Nesse modelo, a velocidade da reação pode ser controlada por 5 fatores diferentes. O primeiro dele é a convecção do gás oxidante. Imagine que eu tenho a minha partícula, que eu tenho a minha camada de cinza. Então, num primeiro momento, esse gás, por convecção, vai entrar em contato com a minha partícula ou com a minha camada de cinza. Só que bem próximo ao contato da partícula ou da camada de cinza, eu vou ter uma camada limite, uma camada de gás estagnado. Nessa pequena camada, eu terei difusão através dessa camada estática. Então, eu tenho convecção e aqui uma difusão numa camada estática do gás. Então, esse pode ser o segundo mecanismo de controle. Depois, o meu gás tem que atravessar a camada de cinza e entrar em contato com o sulfeto. Se essa camada formada tiver uma porosidade muito baixa e for protetora, terá que haver uma difusão até a camada, até a superfície do sulfeto. Caso a porosidade seja alta o suficiente, essa velocidade de passagem do gás será tão alta que não vai determinar de fato a velocidade da reação. Depois, eu terei uma reação química do gás em contato com a partícula a ser reagida. E no final de tudo, o gás tem que sair dessa camada de cinza e dar espaço para gases ricos no agente oxidante. Então, a velocidade da reação pode ser uma composição de todos esses fatores, ou pode ser controlada por apenas um ou alguns deles. Sobre a porosidade do produto formado, ela vai ser medida em função do volume molar, tanto do produto formado quanto da partícula a ser reagida, do sulfeto metálico. Imaginemos
uma reação de um produto sólido A com um gás 1, formando um produto sólido B com um gás 2. Eu posso calcular o volume molar do produto A e do produto B através dessa equação. O volume molar do meu sólido é igual ao peso molecular dividido pela sua densidade. Se a densidade do produto B, se o volume molar do produto B for menor do que o volume molar do produto A, eu tenho uma camada de cinza, uma camada de produto reagido porosa. E essa porosidade eu posso considerar através dessa equação, onde a porosidade é igual a 1 menos o volume molar do produto B sobre o volume molar do produto A, multiplicado por 100, se eu quiser esse valor, em porcentagem. Caso o volume molar do produto B seja maior do que o volume molar do produto A, eu não irei considerar essa equação, pois ela irá me dar um valor acima de 1 ou 100%, que não faz nenhum sentido para a gente. Observe aqui que essa equação só tem que ser escrita com parênteses aqui, né? Esse 100 está multiplicando todo esse termo aqui interno. Caso o produto molar, então, do produto B seja maior que o do produto A, nós teremos uma camada de cinza protetora e a difusão vai ser um fator primordial da velocidade dessa reação. Para um processo industrial, nós consideraremos que a mistura do gás e a maximização do contato desse gás com a partícula sólida, ela é extremamente eficiente. E assim a difusão na camada de gás estagnado e a convecção do gás não são fatores influentes na cinética da nossa reação. Consideraremos também que é formado uma camada de cinza porosa o suficiente para que a difusão na camada de cinza também não seja influente na nossa reação. E assim nós teremos um controle por reação química. Esse controle por reação química pode ser escrito como menos dN dt é igual a K, a área da superfície das partículas, multiplicado pela concentração dos gases. E eu posso escrever essa equação também como, na sua forma intensiva, 1 sobre a área superficial igual a dN dt igual a K vezes a concentração dos gases. Observe que nesse caso eu só dividi os dois termos da equação pela área superficial. Passei a área superficial para esse lado. Em um processo industrial, em geral, os gases também são renovados o tempo inteiro. E assim a sua concentração permanece constante dentro do reator. Dessa forma, a concentração dos gases não muda e ela pode ser incorporada à constante cinética. Eu posso escrever a minha reação como menos RA igual a K. Isso é a mesma coisa de escrever que 1 sobre a área superficial dN dt é igual a K, porque eu incorporei tanto o Ka quanto a concentração, que os dois são constantes, a uma nova constante cinética. A nossa equação cinética foi escrita em função do número de mols de dN dt igual a K vezes a área superficial. Como o número de mols é diretamente proporcional ao volume, eu posso escrever menos dV dt igual a K multiplicado pela área superficial. Lembrando que esse K aqui vai mudar. Ou posso escrever também em função da massa do sólido, já que também o número de mols é diretamente proporcional à massa. Logo, então, menos dW dt igual a K área superficial. Esse K também vai mudar.
E nós podemos escrever as nossas reações também em função da fração convertida. Fração convertida é a quantidade de reagente que se converteu em produto. Eu posso escrever essa fração convertida como F igual ao volume inicial menos volume final dividido pelo volume inicial. Imaginando uma partícula esférica, eu posso escrever que o raio final ao cubo menos o raio inicial ao cubo menos o raio final ao cubo dividido pelo raio inicial ao cubo vai ser igual à minha fração reagida. Para partículas esféricas, eu posso escrever que menos dr dt é igual a k. Essa equação nós demonstraremos no exercício a seguir. Fazendo a integração, eu vou obter que o raio inicial é igual ao raio final mais kT, ou posso escrever também que o raio final é igual ao raio inicial, que é uma constante, menos kT. E assim eu vou obter uma equação de uma reta. Significa que o avanço da reação para o interior da partícula é linearmente constante. Tendo essa equação, eu posso escrever que RI, ou R final, é igual a R inicial, multiplicado por 1 menos F elevado a 1/3, ou 1 menos 1 menos F elevado a 1/3 é igual a K sobre o raio inicial multiplicado pelo tempo final, ou tempo de residência da partícula. A dedução dessa equação é em função dessa equação e dessa equação. Então fica como exercício para vocês, partindo da minha equação diferencial menos dr dt igual a k, e sabendo que a fração reagida é igual a r final ao cubo menos r inicial ao cubo menos r final ao cubo dividido pelo r inicial ao cubo, cheguem então na dedução dessa nossa equação. Fica isso então como exercício para vocês. Quando eu tenho que todo o meu reagente sólido, meu sulfeto metálico, se converteu a um produto, eu posso considerar então que o F é igual a 1. Nesse caso, aquela equação que nós acabamos de ver vai se transformar nessa equação aqui, isolando o tempo de residência para uma fração reagida total, ou igual a 1. Eu vou chamar esse tempo de residência de tal, logo tal vai ser igual a R0 sobre K. Considerando que o raio inicial da partícula é uma constante, eu posso incorporar esses dois termos também como só uma constante, e escrever que o tempo de residência para uma fração convertida total, ou o tal, é igual a 1 sobre kT. Observe que apareceu esse 1 porque eu incorporei esse R0 dentro dessa constante, já que os dois são constantes. Caso o controle da reação seja por difusão na camada gasosa, ou seja, difusão na parte exterior da minha partícula, fora da camada de cinza, a minha equação de fração reagida será 1 menos 2F menos 1 menos F elevado a 2/3 igual a KT. Nós não iremos entrar em detalhes na dedução dessa equação, porque ela vem dos conhecimentos que nós já adquirimos nas disciplinas de fisicoquímica ou nas disciplinas de fisicoquímica metalúrgica. Caso haja necessidade, nós podemos criar uma aula só para fazer essa dedução. Vamos fazer alguns exercícios para treinarmos o nosso conhecimento.
Partículas aproximadamente esféricas de NiS2 de 0,8 cm de diâmetro são ostuladas em excesso de ar durante 30 minutos a 800 graus Celsius e 1 atm de pressão. Na primeira etapa de reação, o bisulfeto é oxidado segundo a seguinte reação. Essa reação que nós estamos vendo aqui. O sulfeto de níquel, na presença de oxigênio, formará NiS, um outro sulfeto de níquel, mais SO2. Supondo que o modelo topoquímico é aplicado a esse sistema, exige a formação de uma camada inicial de NiS. A energia de ativação para essa reação é dada por Coulson e Delafosse como 32 kcal por mol. Letra A. Demonstrar que para essa geometria, ou seja, uma geometria esférica, a taxa da contração da partícula é constante, ou seja, a variação do raio é constante. Letra B. Qual será a espessura da camada de NiS após 30 minutos de reação? Supor que o fator de frequência é 10 ao cubo centímetros por segundo por atm. O fator de frequência é utilizado lá na equação de Arrhenius. Então, para mostrar que a taxa de contração é constante, nós iremos partir de uma das nossas equações básicas cinéticas que nós vimos no início da aula. Menos dV dt é igual a K multiplicado pela área superficial. O intuito nosso, inicialmente, é transformar essa variação de volume em variação do raio, já que nós sabemos que existe uma proporcionalidade entre o raio e o volume de uma partícula esférica. Quando o raio varia, o volume também varia. Nós só precisamos saber qual que é a relação da variação de um com o outro. Nós não vamos fazer uma prova partindo da integração, nós vamos fazer uma prova contrária, partindo de uma equação que nós já conhecemos, que nós descobrimos no cálculo através de processos de integração. Nós vamos partir dela e vamos fazer uma derivação. É uma prova menos elegante, mas mais prática de se fazer aqui nesse momento. Nós sabemos que o volume de uma partícula esférica é igual a 4/3 de πr ao cubo. Logo, eu posso fazer a derivação do volume em função do raio, ou seja, dV/dr, e esse dV/dr é igual à derivação da própria equação a qual ele está interligado. A derivação dessa equação em função do raio é igual a 3, que multiplica 4/3 de πr ao quadrado. Logo, dV/dr é igual a 3, que multiplica 4/3 de πr ao quadrado. Eu posso multiplicar os dois lados da equação por dr e vou obter que dV é igual a 4πr ao quadrado dr. Dessa forma, eu substituo onde eu tenho dV por 4πr ao quadrado dr. E eu tenho dV nessa parte da equação. Posso escrever então que menos 4πr ao quadrado dr dt é igual a K multiplicado pela área superficial. E a área superficial de uma esfera é 4πr2. 4π e 4π está multiplicado dos dois lados. Posso dividir por 4π dos dois lados e eliminar esse termo da minha equação. R ao quadrado também é um fator que multiplica a minha equação dos dois lados. Posso dividir por R ao quadrado e eliminar da minha equação. E a minha equação vira menos dr dt igual a K.
Ou seja, a taxa de contração, dr/dt, a variação do raio em função do tempo, é sempre constante. Posso dar um passo além e integrar essa minha equação, dr igual a kdt, né? A integral de dr é igual à integral de kdt, e vou obter que ri, ou r inicial menos o r final, é igual a kt, ou posso isolar o raio final para obter uma equação que me diga qual é o raio final em função do tempo. E assim eu terei que o raio final é igual ao raio inicial menos o kt. Essa equação é a equação de uma reta, que também mostra que a variação do raio é linearmente constante. E através dessa equação vocês conseguem resolver a letra B do nosso exercício. Então não resolverei aqui na aula, não. Fica como exercício para vocês também. Vamos fazer mais um exercício para fixarmos o nosso conhecimento. Durante a oscilação oxidante de uma esfera de ZNS de 1,8 cm de diâmetro a 980 graus Celsius em ar, cuja pressão é igual a 1 atm, verifica-se que, após 5 minutos de reação, são produzidas 3,66 gramas de óxido. Se o controle é por reação topoquímica, determinar a perda de metal em porcentagem se o sulfeto é tratado por 22 minutos e logo após é calcinado e o calcinado é lixiviado com soluções ácidas. O tempo necessário para a recuperação total do zinco após lixiviação do calcinado. Ostulação completa. Então vamos lá. Quando o autor do exercício diz que o controle por reação topoquímica, ele está querendo dizer um controle por reação química na superfície da partícula, contato do gás oxidante com o meu sulfeto a ser ostulado. E ele quer saber a perda de metal na letra A, se o sulfeto é tratado por 22 minutos, e logo após o calcinado, ou seja, o produto da ostulação, é lixiviado com soluções ácidas. Aqui nós consideraremos que a lixiviação é 100% eficiente e todo o produto da minha ostulação ele foi lixiviado com um processo posterior, né, hidrometalúrgico. E ele quer saber qual que é a perda em 22 minutos e eu já tenho qual que é a perda em 5 minutos. Então eu vou utilizar uma das nossas equações que correlaciona a fração reagida e o tempo, assim obter valores de uma constante cinética que é igual para a minha reação em outras condições, e vou substituir o tempo por 22 minutos e obter qual que é a quantidade produzida de óxido. Na letra B, nós vamos considerar a fração reagida igual a 1 e vamos ver qual que é o tempo necessário para que todo o material se converta. Então vamos lá. Reação da ostulação é essa aqui, ZNS mais 3,2 igual a ZNO mais SO2. O peso de ZNS reagido em 5 minutos é igual a 3,66 gramas de ZNO, que é o que foi dito que nós tínhamos inicialmente, multiplicado pelo peso molecular de ZNS pelo peso molecular de ZNO. Por quê? Porque eu tenho a massa inicial de ZNS e eu preciso saber qual que é a massa final de ZNS para calcular a fração reagida. Só que eu tenho a massa de ZNO produzida. Então isso aqui é só uma conversão através da minha equação química de massa produzida de ZNO para massa consumida de ZNS. Então o peso inicial vai ser igual ao volume de ZNS pela densidade de ZNS. E assim eu vou obter que inicialmente eu tinha 12,52 gramas
de CNS. O peso do núcleo remanescente é o peso inicial pelo peso final, que nós calculamos inicialmente, 12,54 menos 4,38 igual a 8,14. Logo, a fração reagida é 12,54 menos 8,14 dividido por 12,54 igual a 0,35. Essa é a minha fração reagida. Para o tempo de 5 minutos, e isso é para o tempo de 5 minutos, a gente não pode esquecer. Então, para o tempo de 5 minutos, eu posso substituir na minha equação cinética que a gente viu anteriormente. O tempo eu substituo por 5 e a fração reagida por 0,35 e vou obter a constante cinética da minha reação, 0,024. Tendo essa constante cinética, eu substituo novamente na minha reação para o tempo de 22 minutos. Fazendo a substituição, eu vou obter que a fração reagida é de 0,93, ou seja, a minha perda de metal é de 7%, ou seja, 7% do sulfeto que não reagiu, não foi para o processo hidrometalúrgico, para lixiviação, e não foi então recuperado. Pessoal, muito obrigado a todos vocês por acompanhar a aula até aqui. Qualquer dúvida, entre em contato. Muito obrigado a todos e até mais.